A gente fala muito isso, né? A minha vida está nas mãos do Senhor. O meu namoro está nas mãos do Senhor. O meu trabalho, a minha empresa, tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Mas quando a gente vai partir para a prática, a realidade é diferente. Vamos lá, porque Deus vai falar. Muitas vezes nós queremos ordenar que Deus traga uma palavra. E aí o profeta cai na tentação e fala coisas que Deus não tem nada a ver. Temos que esquecer o passado e partir para o futuro, confiantes na misericórdia do Senhor, que é grande. Deus sempre está fazendo a sua obra em nossas vidas. Às vezes a gente diz assim: eu preciso fazer a obra de Deus. Mas será que você está permitindo que Deus faça a sua obra na sua vida? Às vezes não queremos, mas a gente precisa ouvir. E o que a gente precisa ouvir muitas vezes não são coisas agradáveis. Vamos louvar o Senhor, amém? Aleluias. Qual que é o som da igreja do Senhor, amém? O Senhor está querendo ouvir o som da sua igreja essa noite, amém? Mas qual seria o som da sua igreja? Será que seria grito? Será que seria palmas? Essa canção ela diz o seguinte, que o som que o Senhor ouve são os corações apaixonados por Ele, amém? Aleluias. Som da tua noiva, esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Esse é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Corações apaixonados,
Jesus falando. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por Ele. Oh, aleluia, Jesus. Eu ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui, me tornar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti, Senhor. Espero por ti.
estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti, Senhor. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Meu espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Da plenitude, meu espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Teu agir, teu fluir, desde em mim. Teu agir, teu fluir, desde em mim. Mais, teu agir, teu fluir, desde em mim. Teu agir, teu fluir, desde em mim. Mais, da plenitude do teu espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Da plenitude do teu espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah.
o Rei do Universo, amém? Criador de todas as coisas, e é por isso que nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo com todo o nosso coração, amém? Rei da glória, aleluia. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao meu amor, te diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade e amor em tua santidade. Tua glória brilha. Quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória,
louvá-lo, glorificá-lo. A Ele a glória, a Ele a honra. Ele merece toda a nossa devoção. Aleluias, aleluias. Esse é o nosso Deus maravilhoso. das riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus
dada a Ele, aleluias, aleluias. Podem sentar-se um minutinho, amém? Graça e paz, igreja, amém? Da outra vez que eu estive aqui, ministrando na hora dos dízimos, eu li sobre a viúva pobre lá em Lucas 21. Eu queria ler agora em Marcos, sobre a ótica, sobre a narrativa do Evangelho de Marcos, amém? Marcos 12, 41. E diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham o dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Amém. E eu fico imaginando, irmãos, Jesus no templo, do lado do gasofilácio, discernindo ali, lendo o coração de cada pessoa que depositava ali a sua oferta. E pode ser que, ao ele notar a vestimenta daquela viúva, ele notou isso, mas pode ser também que exteriormente ela não aparentava ser tão pobre. Mas Jesus, ele discerne os corações, de modo que o que aquela pessoa que estava chegando ali, aquilo que a pessoa empunhava em suas mãos, pouco importava, porque ele estava lendo cada coração ali e notou aquela viúva. E o comportamento daquela igreja que se formava, na igreja primitiva, logo depois que Jesus assuntou aos céus, era bem peculiar, porque a palavra diz que ninguém dava falta de nada, porque aqueles que tinham, partilhavam entre si para que ninguém desse falta de nada. E a gente está falando de gente pobre, muito pobre, mas ninguém dava falta de nada, porque eles partilhavam entre si. O padrão da oferta era aquele. Só que alguns, tomados pela notoriedade de dar, queriam ser notados, como aqueles ricos no templo. E Jesus mais uma vez está ali, discernindo corações. E para alguns termina mal essa história, como no caso de Safira e Ananias, que tomados daquele ímpeto de dar, mas pela notoriedade, não pela sinceridade de coração, não pelo amor, porque o que moviam aquelas comunidades ali da Macedônia, de Filipos, que eram tão pobres, mas que faziam questão de dar, de contribuir na sua comunidade local, porque eles estavam tão cheios de amor e de propósito, porque eles queriam fazer parte daquilo que se começava ali. E Jesus está ali, discernindo corações, e ainda o faz hoje. Entendam esse momento, irmãos. Contribuam com amor, com amor. Entendam esse momento. Se apaixonem pelas coisas de Deus. E eu não estou só falando de dinheiro, estou falando de tempo, eu estou falando de se dar. Sejam gratos, irmãos, porque a gratidão, ela é a matéria-prima da adoração. Mas a ingratidão é uma lepra, ela é a matéria-prima da murmuração. Jesus, antes
de multiplicar o pão, ele levanta aquilo que ele tinha, que ele dispunha ali, dá graças e agradece a Deus. Nós sabemos o resultado, aquilo se multiplicou, porque a gratidão ela tem esse poder de multiplicação. Só que a ingratidão ela tem o poder contrário, de diminuir, de reter. Sejam gratos, irmãos. Não sejam ingratos por aquilo que vocês não receberam, sejam gratos por tudo aquilo que vocês já receberam, e sejam felizes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade que nós temos aqui, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, como um corpo, no qual o Senhor é o cabeça, Pai. Aliás, o Senhor é o cabeça de toda a criação. Tudo é teu, Senhor. Sim, Jesus. Queremos te honrar, Senhor, não somente com lábios, mas com atitudes, Pai. Muitas vezes com o fruto do nosso trabalho, do nosso penoso trabalho, mas queremos dar com alegria. Abençoe cada ofertante, dizimista da tua casa, Senhor. Traga outros, Pai. Mobiliza o coração de outros a poderem ser generosos com os irmãos, com os menos afortunados. Graças nós te damos, toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, e à medida que nós formos cantando, os irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, podem estar se dirigindo aqui à frente ao gasofilácio, amém? E já vão voltando, se colocando de pé, e nós vamos cantar essa canção que se chama Me Derramar, amém? E esse é o momento que nós vamos nos derramar nosso coração diante do Senhor, amém? Através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através da nossa devoção ao Senhor, abrindo o coração a Ele nesse momento, amém? Talvez você não tenha hoje condições de ofertar, dizimar, mas você tem condições de abrir o teu coração para o Senhor nesse momento, amém? Aleluia. Preciso
ausente. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar um minutinho, amém? Graças a paz, igreja, amém? Nós temos um visitante aqui hoje, Felipe, mas o Felipe já veio aqui, não veio? Suelen, o Felipe já veio aqui. Hã? É Gayle? Felipe, acompanhante da Suelen. Tem mais alguma Suelen então aqui? Essa minha equipe, eu vou te falar, faz eu passar cada carão aqui em cima, aqui. Não é fácil. Oi? O teu apelido de hoje em diante é Felipe. Felipe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então passar para o momento da palavra. Hoje é um dia também bastante especial, né? Nós temos aqui novamente a visita do nosso pastor amado e querido, que já faz parte dessa casa, dessa família, pastor Ademir. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? Mas aqui de fato, literalmente existe um peregrino, amém? Acabou de chegar de Brasília agora, já está se preparando para ir para a Europa. Olha só, esse é peregrino, viu? Na terra e no espírito. Aleluia.
Sentados mesmo, vamos estender nossas mãos, vamos orar pela vida do pastor, amém? Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, queremos te agradecer pela vida do pastor Ademir, Senhor, e pedir as tuas bênçãos sobre a vida dele, Senhor, sobre a sua família, seu ministério, e que o Senhor venha usá-lo poderosamente nesta noite, mais uma vez, Senhor. Deus amado, Deus querido, abençoa poderosamente a vida do nosso amado pastor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, amém? Eu falei para ele, eu estou doido para parar, irmãos, eu não vejo a hora de parar. Isso tem um lado positivo, né? E um lado negativo. Eu tive recentemente numa igreja, eu ministrei uma palavra que chocou muito a igreja. Eu deixei lá a bomba para o pastor, o fogo para o pastor apagar, né? Tem essa vantagem, eu não vou ter problema nenhum, né? Mas foi uma bomba santa, não foi nada de heresia, né? Foi um confronto bíblico. E, queridos irmãos, os irmãos sempre sabem que eu sempre trago livros, eu não consigo apresentar livros que não tenham um conteúdo bíblico, que tenham um conteúdo coerente. Eu trouxe alguns aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. Um é sobre a justiça racial, o coração da justiça racial. É um pastor e um teólogo da África do Sul que fala sobre essa questão do preconceito racial, né? Do surgimento da raça negra, que é uma raça abençoada. Aleluia! Amém? Então, queridos irmãos, são argumentos maravilhosos que certamente derrubam algumas desandanças de pensamento sobre essa questão do preconceito racial. É um livro bíblico maravilhoso, você vai aprender bastante, principalmente quem é universitário. É um livro espetacular. O outro livro aqui, irmão, sobre o segredo do cristão para uma vida feliz. É um livro também fantástico, de uma grande mulher de Deus, que foi um instrumento nas mãos do Senhor. Eu só trouxe um livro desse aqui. E trouxe também um que vocês já ouviram falar desse servo de Deus. Ele não tem as mãos nem tem os pés, mas é um livro fantástico. Esse homem é profundo conhecedor das Escrituras. Ele não apenas narra o seu testemunho, mas também ele tem ensinamentos profundos sobre a questão do seu envolvimento no reino de Deus, né? Como um instrumento nas mãos de Deus. É um livro fantástico, irmãos, fantástico. O outro livro é sobre Em Busca de Deus, como buscar Deus de forma correta. Tem muita gente buscando a Deus de uma forma que não está de acordo com a sua palavra. Então esse livro é um livro fantástico, da esposa de um grande teólogo chamado Nancy Otberg. Um livro maravilhoso, tem um conteúdo maravilhoso. E o outro, eu acho que é o pastor ou a pastora que vai ficar com ele, mas eu vou indicar para vocês, caso eles desistam, né? E caso vocês queiram, é só nos encomendar. São 2 volumes sobre personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. É um livro fantástico. Você quer saber quem foi Herodes, quem foi Jeremias, quem foi Jesus? É um livro maravilhoso. São 2 volumes, tá bom? Se caso a Marisa não queira, juntamente com o seu digníssimo pastor, você pode comprar, tá bom? Mas caso ela queira, é só nos procurar que a gente pode encomendar outro livro para você, tá bom? Então é só, por favor, quando terminar o culto, não avancem em cima de mim para comprar os livros, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia. Então cada um desse livro aí, os menores, R$25, tá bom? Só isso aí que custa R$100, são 12 volumes, tá bom? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos chegar em pé, irmãos? Amém? Profeta Jeremias, capítulo 18.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler até o versículo 6. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Queiram se assentar com as suas Bíblias abertas. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, ele é considerado como profeta chorão. Um profeta que tinha uma sensibilidade espiritual fora do comum. E eu acho interessante que esse homem foi chamado por Deus de uma forma assim muito inusitada. Tanto é que ele acha que ele não tem capacidade, ele se coloca no lugar de um adolescente, de uma criança, quando ele recebe chamado no capítulo 1. E Deus diz: eu vou te enviar para as nações, você vai ser um profeta, você vai ter muita dificuldade, as pessoas não vão querer ouvir a sua palavra, mas eu estarei contigo, eu vou te proteger, eu vou te abençoar. Ele disse: eu não faço uma coisa dessa porque eu sou como uma criança. Eu sou como uma criança. Então Deus: não diga que você é uma criança, porque sou eu quem capacito você. Sou eu quem coloco as minhas palavras em sua boca. Queridos irmãos, o que eu acho interessante, que o profeta Jeremias, ele teve 2 tempos de ministério. O primeiro tempo foi quando ele se tornou um profeta desafiador, confrontador. Você percebe isso no livro todo de Daniel. Tanto é que ele foi perseguido, quase que ele morre apedrejado, porque ele não deixava de falar o que o povo precisava ouvir, o que Deus mandava ele falar. Um homem extremamente fiel na palavra de Deus, na entrega à palavra de Deus, de forma literal. E nem todos gostariam de ouvir uma mensagem de confrontação, porque esse era o contexto, esse era o conteúdo da pregação na primeira etapa do ministério do profeta Jeremias. Mas já na segunda etapa, que envolve a questão do cativeiro na Babilônia, quando ele fica em Jerusalém com aqueles que escaparam, ele agora se torna um profeta da esperança. Põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele se torna o profeta da esperança, o profeta da consolação. Mas antes ele era o profeta da confrontação. Mas nesse capítulo aqui, queridos irmãos, a gente percebe, quando ele fala sobre a questão de Israel, que se torna um barro nas mãos do oleiro. E eu quero falar sobre minha vida em suas mãos, ou a sua vida nas mãos de Deus. A gente fala muito isso, né? A minha vida está nas mãos do Senhor, o meu namoro está nas mãos do Senhor, o meu trabalho, a minha empresa, tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Mas quando a gente vai partir para a prática, a realidade é diferente. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e eu cantava muito um cântico dos vencedores por Cristo, que dizia assim: eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Esse era o cântico que eu cantava, e ainda hoje eu canto. Mas, queridos irmãos, fazer esse tipo de oração tem algumas implicações desafiadoras. E é justamente isso, irmãos, o que o texto diz aqui, amados irmãos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos lembra esse versículo que Deus, ele é o oleiro. Ele, do pó da terra, do barro, ele cria o homem. Então, quando se fala de oleiro aqui nesse texto, se refere a Deus, que tem o poder de moldar, de trabalhar, de refazer. Amados, isso significa que Deus, ele deve estar sempre no comando da nossa vida. Ele deve ter sempre a liberdade de agir em nossa vida. Jeremias, ele começou a profetizar, irmãos, no reinado de Josias, e ele profetizou cerca de 41 anos. Ele foi mal compreendido pelas autoridades, foi perseguido e preso, mas ele cumpriu cabalmente a sua missão. Queridos, o texto bíblico que nós estamos apresentando para vocês fala do relacionamento entre Deus, aqui representado pelo oleiro, e o povo de Israel, representado pelo vaso, que pode ser aplicado nos nossos dias, onde Deus continua sendo o oleiro e cada um de nós o vaso. Mas, queridos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos ter uma visão clara acerca do que Deus quer falar. Tanto é que nos versículos 1 e 2, Deus quer falar para ser compreendido. Quando Deus fala, Ele quer ser compreendido. A fala de Deus não é uma fala que não tem conexão, que não tem clareza. A fala de Deus, ela tem que ter clareza. Ele não quer que estejamos em dúvidas. A voz de Deus é a resposta e não o silêncio. A gente ouve muito. Deus está falando através do silêncio, mas nem sempre Deus fala através do silêncio. Quando Ele quer que a gente faça alguma coisa, Ele não fica em silêncio. Ele fala de uma forma muito clara. Jeremias precisa de recursos visuais para entender a mensagem que Deus estava querendo passar para ele, e ele, consequentemente, passar para a nação de Israel. É interessante, irmãos, que houve um homem estudioso aqui no Brasil, inclusive pernambucano, chamado Paulo Freire. Ele usou muito a técnica visual. Ele é muito polêmico porque ele era de esquerda, ele era comunista, mas tem alguns aspectos positivos do que ele ensinava sobre educação. Tem algumas coisas que nós, como cristãos, nós não podemos aceitar. Mas ele trabalhou de uma forma muito perfeita sobre essa questão dos recursos visuais. Mas Deus já sabia disso há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás. Tanto é, irmãos, que ele diz para Jeremias: esta palavra que veio a Jeremias da parte de Deus: vá à casa do oleiro. Vá, porque ele estava em uma região extremamente confortável, religiosa, em Jerusalém. Um lugar bom, um lugar maravilhoso, onde ele estava começando o seu ministério, onde ele poderia expandir a sua popularidade. Mas ele é desafiado por Deus para ir em uma região extremamente marginalizada e desagradável.
vá à casa do oleiro, porque você vai ouvir a minha mensagem, você vai entender o que é que eu quero falar para você. Deus sempre, irmãos, está interessado em falar com o homem. Parece que nesse relacionamento, o interesse maior de comunicação é sempre da parte de Deus. Tem gente que entra e sai na casa do oleiro e nunca percebe o trabalhar do oleiro. A gente vem domingo após domingo e Deus tem trabalhado em nossa vida, mas às vezes a gente não percebe. Deus fala onde e quando Ele quer. Não somos nós quem determina onde e quando Deus vai falar. Eu já ouvi isso. Vamos lá, porque Deus vai falar. Muitas vezes nós queremos ordenar que Deus traga uma palavra. E aí o profeta cai na tentação e fala coisas que Deus não tem nada a ver. Aqui, irmãos, ele mandou descer a casa do oleiro para Ezequiel, o profeta. Ele diz: levanta-te, sai ao vale e ali falarei contigo. Queridos irmãos, a minha vida e a sua vida, ela está literalmente nas mãos de Deus. Ainda que eu e você não queiramos, por incrível que pareça, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, você está se entregando completamente a Deus. Queridos irmãos, primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto, que minha vida nas mãos de Deus é para ser moldado à sua maneira. Vamos ler o versículo 4. Diz aqui a palavra de Deus. Esse barulhinho aqui, ou é lá fora? É lá fora, né? É aqui mesmo? Deve estar dizendo: para de falar, pastor, já terminou o seu tempo. Versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha o que o texto diz aqui, irmãos. Deus estava moldando o barro, o vaso, de acordo com a sua vontade. Sabe o que isso significa também, amados irmãos? Que nós precisamos ser também flexíveis. Mas quando nos estragamos devido ao pecado em nós, Deus faz outro vaso, um vaso novo, segundo bem lhe parece. Não seremos mais os mesmos. Temos que esquecer o passado e partir para o futuro, confiantes na misericórdia do Senhor, que é grande. Deus sempre está fazendo a sua obra em nossas vidas. Deus nunca vai parar de realizar a obra dele na minha e na sua vida. Às vezes a gente diz assim: eu preciso fazer a obra de Deus. Mas será que você está permitindo que Deus faça a sua obra na sua vida? Porque para realizarmos a obra de Deus, nós precisamos primeiro que Deus faça a sua obra em nós, moldando, trabalhando, transformando a nossa vida, porque a caminhada com Jesus é uma caminhada de transformação, e aliás, essa transformação ela tem que ser diária, não apenas dominical. Amanhã você precisa ser um crente melhor do que hoje. Terça-feira precisa ser um crente melhor do que o crente de segunda-feira. É o que a palavra de Deus diz, que é de glória em glória. Você foi salvo para ser semelhante a Jesus. Romanos 8, 29 diz que o alvo dessa mudança, dessa
Mudança que Deus quer realizar na sua vida é você se parecer com Jesus. Você é o barro e Deus está trabalhando, moldando você até que você se pareça com Jesus. Enquanto isso, Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Queridos irmãos, mas por que o vaso quebrou? Foi imperícia ou inexperiência do oleiro? Foi falta de cuidado do oleiro? Faltou habilidade do oleiro no manusear desse barro? Não, irmãos. Esse oleiro aqui no texto, ele não falha. Ele é perfeito. Então, por que o vaso quebrou? Em primeiro lugar, irmãos, a má qualidade do vaso ou do barro. A qualidade final do vaso depende da qualidade do barro que se usa na fabricação. O barro representa as nossas atitudes e procedimentos. É aquilo que oferecemos para Deus, a fim de que Ele nos transforme em vaso. A qualidade do vaso vai depender do tipo de barro que somos. Agora vejam só, irmãos, que tipo de vaso ou barro somos nós? Contextualizando, algumas atitudes que caracterizam o barro ruim. Tem crente que o barro é ruim, irmãos. Tem crente que é difícil de ser trabalhado. Características de um barro ruim, contextualizando: dureza de coração, incredulidade, insensibilidade, soberba, impureza, desobediência, indisposição, pessimismo, covardia, etc. Por maior que seja a capacidade do oleiro, irmãos, não dá para fazer vaso bom com esse tipo de vaso, com esse tipo de barro. Você precisa ser um barro mais maleável, mais flexível. Agora, atitudes que caracterizam o barro bom: coração quebrantado, fé, sensibilidade, humildade, pureza, obediência, coragem, disposição, otimismo e etc. Coloque tudo isso nas mãos do oleiro, Deus, e veja que tipo de vaso Ele fará de você. Queridos, Deus aqui nesse texto está falando que Israel era esse péssimo barro. E existem inúmeras referências, irmãos, na palavra de Deus, que falam sobre essa questão, de que Israel era um barro péssimo. Isaías 5, Salmo 80 diz que a vinha que deu uvas bravas. Israel era uma vinha que deu uvas bravas. Isaías capítulo 1, versículos 12 e 3 diz que essa casa, esse povo chamado Israel, se chamava casa rebelde, povo sem conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, figueira infrutífera. São muitos aspectos negativos que se referem a Israel como um barro ruim, péssimo. Mas Deus de maneira nenhuma desprezou essa nação. Porque quando a gente olha para Israel, a gente acha que Israel é uma nação perfeita, é um povo perfeito. Quando a gente se encontra com um judeu, por exemplo, uma vez eu conheci um judeu, e aí eu pensava que só iriam fluir dos seus lábios salmos, glória a Deus, aleluia. Mas, queridos irmãos, fiquei escandalizado quando aquele judeu abriu a boca. E ele tinha
tendência para as práticas homossexuais. Ele já era. Ele foi até o meu padrão. Ele é judeu. Eu digo judeu, para mim, todos os judeus, eles viviam com os olhos voltados para a chegada do Messias. Eu achava que um judeu era uma pessoa muito mais crente que nós. E a gente percebe na Bíblia, irmãos, que os judeus eram pessoas extremamente difíceis. Ainda hoje é. Mas isso não significa que o plano de Deus cessou com essa nação. Deus quis salvar Israel e pronto. Deus é soberano. Queridos irmãos, segunda coisa que diz o texto: minha vida nas mãos de um Deus que trabalha com o mais alto nível de paciência. Olha o versículo 4, esse detalhe. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, porque o barro não era bom. O barro não era flexível. O barro na roda que Jeremias estava vendo, irmãos, não queria cooperar e resistiu várias vezes. Assim somos nós. Mas Deus nunca desiste de nós. Nós resistimos o agir de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando com você, meu irmão. Você não percebe isso, não? Não, eu não aceito isso. Deus mostra através, irmãos, das circunstâncias, através da mensagem, através de várias coisas, que Ele está trabalhando, agindo na nossa vida, moldando o nosso caráter, mas nós não aceitamos. O oleiro, irmãos, com destreza e paciência, molda o barro, que na roda de oleiro é totalmente dependente dele. Se ao tomar forma de vaso, o barro se despedaçar, o oleiro torna a juntar a massa e faz outro vaso, ainda melhor. Ele não abandona, irmãos, o vaso despedaçado em suas mãos. Ele poderia muito bem pegar aquele barro e jogar fora. Ele tinha toda a liberdade de fazer isso, inclusive o próprio Deus. Ele poderia deixar que a nação de Israel deixasse de existir, como ele fez com outras nações, mas ele não fez. Porque você percebe aqui o alto nível de paciência que Deus tinha para com essa nação. Ainda hoje, irmãos, Deus tem sido paciente comigo e com você. Que quantas e quantas vezes a gente fez coisas erradas. A gente deixou de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Quantas e quantas vezes você já até disse para sua esposa: eu nem te aguento mais, eu vou embora daqui. Você até saiu, ficou alguns dias, até meses fora, depois você volta com a cara baixada e diz: me perdoa. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente planejou coisas terríveis, pecaminosas e até praticamos, e Deus nunca tirou os olhos de mim e de você, porque Ele sabe que tem um grande plano e projeto na minha e na sua vida. Ele sabe que o seu nome, o meu nome, está escrito no livro da vida. Você e eu fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso eu e você pertencemos a Ele. E Ele não quer perder você. Ele não abre mão de você. Ele não pega esse vaso, esse barro imprestável do ponto de vista humano e joga fora. Minha vida nas mãos de um Deus soberano. Versículo 5. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Deus está perguntando para essa nação.
como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como um barro nas mãos do oleiro. Ou seja, eu faço de você o que eu quiser. Eu posso exaltar você e posso humilhar você. Eu posso tornar você a pessoa mais rica na face da terra, mas eu posso também empobrecer você. Eu posso usar você poderosamente na minha obra, mas também eu posso deixar você do jeito que você quer viver. Eu faço de você o que você muitas vezes não quer que eu faça. Eu trabalho na sua vida da maneira que você não quer que eu trabalhe. Isso significa que, irmãos, que Deus ele é soberano. Eu e você estamos nas mãos dele. Ele trabalha a hora que ele quer. Ele age, na realidade ele já está agindo. Muitas vezes nós não percebemos, porque a gente só acha que Deus está agindo quando a gente vê algo muito perceptível. A gente quer ver literalmente a mão de Deus tocando. Outro dia o cara disse: Senhor, eu quero que o Senhor me toque, para que eu perceba que o Senhor está aqui. Meu Deus, eu já toquei em você, eu já estou em você. A Bíblia fala: onde estiverem 12 ou 13 reunidos em meu nome, eu estarei neste lugar. Então eu já estou aqui. Então acredite na minha palavra. Às vezes nós somos assim, somos guiados por sentimentos. E a gente precisa ser guiado pela fé, irmãos. Queridos irmãos, o Senhor tem em suas mãos o poder de tratar conosco. Ele é soberano e pode planejar para nós o que Ele deseja. Ah, Senhor, eu não quero isso. Mas Ele sabe que você precisa cumprir essa missão. Porque se você não cumprir essa missão, você não vai ser feliz. Se eu não quero mais esse emprego, Ele diz: não, eu coloquei você nesse emprego para você se aposentar nele. No momento você pode não estar sendo feliz, realizada, mas lá na frente você vai se sentir feliz e realizada. Quantas vezes nós abrimos mão dos planos de Deus? Nós mesmos às vezes frustramos os nossos planos, irmãos, ou até mesmo os planos de Deus. Aqui nesse verso, irmãos, que nós acabamos de ler, há uma descrição do poder soberano de Deus para rejeitá-lo, ou pelo menos para entregar à destruição. Deus tinha essa capacidade. Deus usa o controle pleno que o oleiro tem sobre o barro para demonstrar que ele era o oleiro e a casa de Israel era como o barro em suas mãos. Deus tinha controle pleno para moldar o seu povo, até que tivesse a forma desejada. Claro, irmãos, isso incluía todas as correções a serem realizadas por Deus em Israel. Todas as correções. Na sequência dos versos, irmãos, vocês vão ver mais na frente essa questão do agir de Deus na vida das nações. Que Deus não apenas queria ficar com o seu projeto apenas para Israel, porque o nosso Deus não é uma divindade local. Deus quer que todas as nações também estejam envolvidas no seu plano, no seu projeto. Deus é soberano diante das impossibilidades. O versículo 4 diz que se quebrou vaso nas mãos do oleiro. Quebrou o vaso nas mãos do oleiro. Não resistiu o processo de moldagem. Para que o vaso seja moldado, o barro precisa ser amassado. Irmãos, para que você seja um cristão mais bonito, mais lindo, perfeito, você precisa permitir que Deus amasse a sua vida. E esse processo de amassamento, irmãos, é um processo muitas vezes doloroso.
E um dos processos, irmãos, é o sofrimento. Muitas vezes Deus usa o sofrimento para falar conosco, para tratar com a nossa vida, para mudar o nosso caráter, porque é através do sofrimento, na maioria das vezes, que o nosso caráter passa a ter espaço para o tratamento de Deus. Quando você vai ver na Bíblia sobre a questão do sofrimento, sempre você vai ver, após o versículo, sofrimento, perseguição, produz. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha justamente, irmãos, nos momentos de dificuldades que nós estamos trabalhando, estamos passando. Por exemplo, a gente é tão arrogante, tão prepotente, e a gente chega na igreja, né? Não quer falar com ninguém, conseguiu um emprego muito bom, um salário muito bom, e agora diz, não há necessidade mais de ir todo domingo na igreja, uma vez por mês está bom demais. Aí desaparece. Mas quando ele estava desempregado, ele estava numa situação difícil, pastor, ore por mim, pastora Marisa, ore por mim, estou passando uma luta, humilde, colocava a cara no chão, chorava, se quebrantava, não perdi um culto. Depois que ele passou naquele concurso, está ganhando um salário altíssimo, uma vez só por mês está bom demais, ficou arrogante, prepotente. E aí vem uma situação difícil novamente sobre a vida dele, ele perde o emprego. Daqui a pouco ele volta para a igreja, humilde, quebrantado, ore por mim, porque eu estou numa luta, a coisa está difícil novamente. Irmãos, Deus quer nos ver sempre maleáveis. Deus quer que a gente permita que Ele trabalhe em nossa vida. Caminhar com Deus é isso, é possibilitar o agir inquestionável ou o agir desagradável de Deus sobre a nossa vida. Porque quando a gente fala da ação de Deus, a unção de Deus, o mover de Deus, a gente só pensa em coisas maravilhosas. Mas, irmãos, o agir de Deus, a unção de Deus é uma unção transformadora. O mover do Espírito nem sempre é um mover que traz momentos de júbilo. O mover do Espírito Santo muitas vezes, irmãos, nos inquieta, nos leva a tomar decisões que nós não queremos tomar, nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer. Aliás, seguir a Jesus, na maioria das vezes, é fazer o que nós não gostaríamos de fazer. Queridos irmãos, Deus é soberano e tem o poder para refazer. Olha o que diz ainda o versículo 4: tornou a fazer dele outro vaso. Que refazer? Ele trabalhou de novo. É assim o agir de Deus, Ele sempre vai trabalhar. Ele sempre vai trabalhar com a finalidade de restaurar a nossa vida. O projeto original, irmãos, teve que ser alterado nesse texto aqui. As nossas atitudes e comportamentos podem alterar o projeto de Deus na nossa vida. Minha vida nas mãos de um Deus que espera uma correspondência à sua vontade. Vamos ler os versículos 5 e 6. Então o Senhor dirigiu minha palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus espera, irmãos, quando Ele faz a pergunta, Ele espera reciprocidade. Ele espera que a nação também correspondesse, que na realidade ela não iria corresponder. Deus já sabia que a comunidade de Israel, a nação de Israel, iria rejeitar a mensagem vinda através do profeta Jeremias. Deus já sabia, na sua onisciência, mas Ele não rejeitou. Ele queria, estava chamando a atenção da nação para que a nação de Israel correspondesse o seu agir, o seu trabalhar. Queridos irmãos, quando nos submetemos à vontade de Deus, Ele nos prepara para o que Ele preparou para nós.
Deus está dizendo que só fará de nós aquilo que permitimos que Ele faça. Porque Deus não é ditador. Se você não permite o agir de Deus, Ele não vai agir na sua vida. Deus, Ele é soberano. Ele respeita a decisão de cada um de vocês. Ele não é um ditador, tipo Ceausescu e outros ditadores, que tomam decisões sem consultar a nação, que fazem as coisas sem consultar ninguém. Deus, Ele respeita a sua decisão, Ele respeita a sua vontade. Queridos irmãos, isso não interfere na onipotência de Deus. Deus é onipotente, Ele pode muito bem, mesmo que você não queira, fazer o que você não quer. Ele pode, mas Ele quer que haja disponibilidade no seu coração, como diz o capítulo 1 de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então perceba como o nosso Deus, Ele é extremamente educado. O diabo não, ele vem sem nenhuma expectativa de aviso, ele vem como um ladrão, ele arromba, ele invade, mas Deus não invade o coração de ninguém. Tem canto que diz isso: Ele invadiu meu coração. Eu até entendo a expressão, mas essa expressão está teologicamente e biblicamente errada. Deus não invade o coração de ninguém. Ele espera que você abra o seu coração para Ele. Eis que estou à porta aí e bato. Já o inimigo, o ladrão, que pode ser também representado por Satanás no capítulo 10 de João, ele vem sem nenhuma expectativa de aviso. Ele pula, ele arromba. Ele é extremamente mal educado. Mas Deus não, irmãos. Deus, Ele respeita a sua vontade. Por isso, irmãos, as nossas atitudes, nossas vontades e comportamentos que representam a qualidade do barro podem limitar o trabalhar de Deus na formação desse vaso. Concluindo, irmãos, Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso de bênção, para que através de nós o seu nome seja glorificado. Porém, Deus só fará em nossa vida aquilo que nós permitimos que Ele faça. Quantos de nós estão precisando aqui, irmãos, de serem tratados por Deus? Eu preciso muito. Todos nós precisamos. Mas Deus nunca vai tratar você de uma forma perversa. Às vezes nós temos medo. Às vezes nós não nos entregamos completamente a Deus, porque a gente tem medo que os nossos projetos sejam frustrados. A gente pensa que o nosso Deus vai trabalhar de uma forma ferrenha, terrível, ditatorial, porque a visão que a gente tem de Deus é uma visão muitas vezes deturpada. O nosso Deus, Ele trabalha de uma forma perfeita. Ele nunca vai permitir que você passe por uma situação que você não possa passar. Se você está passando por um momento difícil, é porque Deus sabe que você pode passar, e você vai passar, e você vai sair vencedor dessa situação. Porque Deus, Ele está encontrando espaço para trabalhar na minha e na sua vida. Eu e você somos barros na mão do Senhor. Ele é o oleiro, Ele tem toda a liberdade. Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, porque todos nós temos áreas que precisam ser tratadas, trabalhadas, buriladas por Deus. Quando a gente entregou o nosso coração a Jesus, é como se fosse uma pepita enorme de ouro que precisava passar pelo fogo. Processo de depuração. É assim que Deus faz.
Você e eu somos vasos, diz lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, o vaso de barro. Mas dentro desse vaso de barro existe um tesouro maravilhoso, o tesouro do Evangelho. E esse vaso precisa ser quebrado. E quando esse vaso é quebrado, o tesouro é visto. As pessoas precisam ver o tesouro do Evangelho, a graça, o amor, o perdão, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso, o vaso precisa ser quebrado. O vaso tinha essa finalidade, de colocar peças preciosas e também o óleo, alguns líquidos. Mas quando Paulo fala no capítulo 3 do vaso, ele se refere a tesouros, coisas preciosíssimas, que estavam lá escondidas, que as pessoas precisam ver, mas elas só verão a glória de Deus, o que é precioso da parte de Deus na minha e na sua vida, quando formos quebrados por Deus, trabalhados pelo Senhor. Queridos irmãos, esta é uma mensagem que não é muito agradável, eu reconheço isso, porque a gente quer ouvir, irmãos, coisas agradáveis, mas a gente precisa também ouvir coisas que nós precisamos ouvir. Às vezes não queremos, mas a gente precisa ouvir. E o que a gente precisa ouvir muitas vezes não são coisas agradáveis. Mas, queridos irmãos, vocês me conhecem, eu estou aqui com muito amor, com muito carinho. E eu me coloco também, irmãos, como o número 1 da fila que precisa ser tratado, trabalhado, burilado, moldado por Deus. Vocês acham que não? Eu tenho quase 42 anos de crente, mas eu tenho tantas coisas ainda que Deus quer trabalhar na minha vida. Eu tenho tantas coisas ainda que eu preciso entregar para Deus, que ainda não entreguei. Que a gente acha que somente a pessoa rica é que tem que fazer renúncia, que tem que viver uma vida de abnegação, de entregar as coisas. Mas nós temos coisas que às vezes nós não queremos entregar nas mãos de Deus. Às vezes é um namorado, ele não é crente, e Deus diz: olha, entregue ele nas minhas mãos. Entregue e deixa ele na minha mão. Não vá buscá-lo, não vá atrás dele. Você já entregou ele na minha mão? Pronto, não vá para minhas mãos. Ele está nas minhas mãos. O problema é que a gente entrega o namorado que não é crente nas mãos de Deus, e a gente quer ir nas mãos de Deus, aonde o namorado está. E aí a gente impede o agir de Deus. Eu conheci um certo irmão, não sei se já falei para vocês, que tinha uma rede de motéis, riquíssimo lá em Belo Horizonte. Ele entregou o coração a Jesus, pelo menos aparentemente, e ali começou a ser discipulado. E o pastor disse: olha, nessa sua caminhada você precisa renunciar. Seguir Jesus também é uma caminhada de renúncia. Ele falou sobre aquela questão, que ele precisava resolver essa questão. Já tem quase 2 ou 3 meses dentro da igreja. Ele ficou extremamente desagradável, deu as costas para a igreja e procurou uma outra igreja. E aí o pastor, que não merece ser chamado pastor, disse para ele: fica tranquilo, é a sua profissão. Não, Deus vai te dar mais motéis ainda. Deus vai te prosperar. Dê o dízimo apenas aqui na igreja e pronto. Se preocupe com isso não. Deus vai te dar os melhores motéis da cidade. E Deus pediu que aquele homem renunciasse. Resultado, ele não permaneceu nos caminhos do Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, daquela passagem do capítulo 10 de Marcos, quando aquele jovem extremamente rico se apresenta diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele: faça isso, cumpre a palavra de Deus, os mandamentos. Tudo isso eu guardo. Aí falta uma coisa, só uma coisa que falta.
Aí pronto. Se é só uma coisa, eu estou tranquilo. Só uma coisa. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Quando Deus diz venda tudo, irmãos, é porque Deus não quer que a gente tenha reservas. Quando Ele pede tudo, é tudo mesmo. Ele não quer o nosso coração pela metade. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Quando Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo que nós temos. E às vezes, irmãos, existem reservas no nosso coração. É por isso que a gente precisa, irmãos, se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, trabalha como o Senhor quer trabalhar. Porque o agir de Deus é maravilhoso. Ainda que eu e você não goste, ou não gostemos, mas, queridos irmãos, o agir de Deus é maravilhoso. Como é bom ser tratado por Deus. A gente não gosta de ouvir isso. Deus está tratando você. Às vezes também nós usamos essa frase aí para negligenciar o socorro. Não é verdade, pastor? Às vezes uma pessoa está passando uma luta, dificuldade, irmãos. Não vou ajudar não. Deus me falou que não é para te ajudar. O cara está morrendo de fome, irmãos. Vai deixar o cara morrer de fome. O cara está sendo despejado da casa, não tem um aluguel. Você não vai socorrer esse irmão? E aí Deus me falou para não ajudar esse irmão, porque ele está no tratamento, ele está na olaria de Deus. A gente usa essa desculpa para não fazer bem ao próximo. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso ele peca. Pecamos muitas vezes. E não é esse tipo de evangelho que Deus quer que a gente viva. O evangelho que Jesus deixou para mim e para você é o evangelho da solidariedade, do amor ao próximo. Mas ele não merece. Não interessa. Você e eu não merecemos os favores de Deus, e Deus tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé, irmãos. Queria até chamar o pastor ou a pastora Marisa. Talvez você esteja percebendo em sua vida que existe uma coisinha que está atrapalhando tanto a sua caminhada com Deus. O Espírito Santo está falando para você. Às vezes a gente canta: tudo entregarei, menos o dízimo, menos o namoro, menos o meu tempo, menos esse pecadinho. Eu não consigo deixar esse pecadinho, o de estimação. Mas eu quero te dizer que quando o Espírito Santo está mostrando a você que você precisa deixar disso, renunciar a isso, ele já está capacitando você a fazer esta entrega, esta renúncia. Se você sente no coração que precisa fazer uma entrega, que precisa colocar mais uma vez a sua vida nas mãos do oleiro, a Bíblia diz em Romanos 12 que essa entrega, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, todos os dias. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. E todos os dias eu preciso, no comecinho do dia, dizer: Senhor, mais uma vez eu me coloco em tuas mãos, mais uma vez eu me entrego a ti. Não é se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já fez isso. É você se colocar nas mãos dele com disposição,
com flexibilidade, para que Ele faça a mudança que Ele precisa fazer na sua vida. Pois essa caminhada com Jesus é uma caminhada de transformação contínua. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Meu Deus, assim como Israel foi o barro nas mãos do Senhor, do oleiro, nós também, como igreja, somos o Israel de Deus, como diz Paulo aos Romanos capítulo 8, 9 e 10. Nós nos colocamos também em tuas mãos para que o Senhor venha agir como o Senhor quer agir. A gente acabou de cantar, Senhor, eu quero me derramar e dizer que te amo. Eu quero me derramar e dizer que tu és tremendo, tu és soberano, tu és dono da minha vida, dono do meu coração. Senhor, em nome de Jesus, mesmo nesse silêncio, porque o Espírito de Deus também trabalha nesse silêncio, vá agindo no meu, no nosso coração, que nessa noite, Senhor, a gente venha ter experiências contigo através do sono. Em nome de Jesus, quebra toda a força do maligno, quebra todo o poder do maligno. Venha transformar a vida de cada um de nós, principalmente a minha vida, Senhor. O teu servo Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Senhor, louvado seja o teu nome, mesmo sendo pecadores, mas somos pecadores salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor não rejeitou Israel, que foi uma oliveira brava, povo rebelde. O Senhor também não nos rejeita, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é propício a cada um de nós que somos pecadores, mas nós te amamos de todo o nosso coração. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, em tuas mãos, e faça de cada um de nós o que o Senhor quer fazer. Trabalhe como tu queres trabalhar, porque tu trabalhas de uma forma perfeita. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Mais forte, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pastor, obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Eu louvo a Deus pela amizade tão sincera, amorosa que o pastor e a pastora Marisa têm por mim. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Não esqueçam de levar os nossos livros. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Ademir sempre com uma palavra rema, uma palavra poderosa, né, que fala muito aos nossos corações, né? Ele, né, dizendo que talvez não tenha sido uma palavra tão agradável, mas nós sabemos que o Evangelho é isso, o Evangelho é confronto, né? E eu prefiro uma palavra que confronte, né, que exorte, que edifique, do que uma palavra que vem para massagear o nosso ego, né? E eu fico muito feliz, né, com a presença do pastor, uma palavra tremenda, poderosa. E eu espero que vocês tenham recebido, né, em vossos corações, né, e não esquecendo nunca, né, que nós temos que ser pessoas, como disse o pastor, pessoas maleáveis da mão do Senhor, né? Muitas vezes nós não entendemos, mas por que eu oro tanto e Deus não me dá uma graça? Por que Deus não faz um milagre em nossas vidas? Mas será que nós estamos sendo maleáveis nas mãos do Senhor? Que tipo de barro estamos sendo? Nossa, essa palavra foi tremenda. Que tipo de barro eu estou sendo na mão do Senhor, para que Ele possa me transformar ou transformar a minha vida,
não é verdade? Porque, como ele disse, né, Deus é educado, Deus não invade nossas vidas, né? Ele nos dá essa oportunidade de decidirmos, né, se deixaremos ou não que Ele age em nossas vidas, né? Deus é tremendo, né? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, por esse privilégio de poder estar aqui na tua presença, Senhor, exaltando o teu santo e poderoso nome, louvando, Senhor, o teu nome poderoso neste lugar, recebendo a tua palavra poderosa e rema em nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pela vinda do pastor Ademir, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, por cada lar aqui representado, muito obrigado pelas vidas que ainda vão nos assistir pela internet, a cada casa, a cada lar, Senhor. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos leve debaixo de tua proteção, de tuas poderosas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém. Só um último recado: terça-feira nós costumamos ter o estudo bíblico. Não vamos ter o estudo bíblico nessa terça, Adir, tá? Não vamos ter, Adir. Nós vamos ter a reunião aqui de liderança na terça. É que o Adir, ele costuma vir no estudo bíblico quando é dia de reunião. Mas quinta-feira às 15 horas, reunião de oração. E domingo que vem estaremos aqui às 18h30, amém? Talvez até já com a decisão do resultado das eleições, né? Amém? Glória a Deus. Orem essa semana, hein? Temos que orar, amém? Deus abençoe a todos, amém.